Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de biologia. Hoje nós vamos continuar tratando, do assunto sobre os níveis de organização dos seres vivos, tá pessoal? Na aula passada nós observamos, que há sempre um nível de organização, para que o ser vivo, possa dar sequência, inclusive, sobrevivendo. Então, como é que tudo começou? Seguindo essa ordem aí, nós vimos que tudo começou a partir de um átomo, que aí esses átomos foram se unindo e formaram moléculas. Aí teve a junção de várias moléculas, formaram-se as organelas. E essa junção de organelas formaram-se as células, tá? A partir da célula, a gente diz que ela é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Por quê, pessoal? Quando eu tenho uma junção de células, eu formo um tecido. Se eu junto vários tecidos, eu formo órgãos. Quando eu tenho vários órgãos juntos, eu formo sistemas, tá? E quando eu tenho uma composição de sistemas, automaticamente eu vou ter organismos, que são justamente os indivíduos. Quando eu passo a ter, pessoal, um conjunto de organismos, eu digo que eu tenho populações. Quando eu junto diversas populações em um único ambiente, eu tenho as comunidades. E assim a gente observa que a junção de diversas comunidades formam os ecossistemas, e esses ecossistemas, essa junção de diferentes ecossistemas, forma justamente a biosfera, que é essa parte habitável, do planeta Terra, tá, pessoal? Então hoje a gente vai observar, tentar entender, cada conceito, de alguns níveis dessa de organização dos seres vivos, tá? Primeiro, o indivíduo, tá, pessoal? A gente diz que indivíduo é um exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta, né? E aí as imagens justamente mostrando, o tigre, um pássaro e o próprio ser humano, o homem, tá? Então, isso é um indivíduo, é um exemplar de uma espécie qualquer, tá? Que vai constituir essa unidade distinta. Aí a gente passa, para o conceito de espécie, tá? A gente diz, que espécie, pessoal, é um conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais, que se entrecruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis. As imagens mostram justamente aí, Eu já não tenho mais um ser distinto, eu já passo a ter um conjunto de indivíduos, e que esses indivíduos eles vão procriar, gerando descendentes férteis, tá? Eles estão ali muito semelhantes com o seu ancestral, que lhe deu vida, tá? E aí a gente tem essa junção, tá? Passando adiante, nós temos o conceito de população, que é o quê? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área num determinado período de tempo. E por que num determinado período de tempo? Por conta, inclusive, do ciclo de vida, de cada ser. A gente nasce, cresce, procria, envelhece e, claro, tem a fase, de morte, desses indivíduos. Então, por isso que a gente diz que é num determinado período de tempo, tá? E também, claro, tem algumas adaptações, que esses indivíduos, esse conjunto de indivíduos da mesma espécie, eles habitam um determinado local, mas por conta, inclusive, da evolução, das adaptações, ocorre também que eles acabam migrando, para outras regiões, tá, pessoal? E a gente tem justamente aí, alguns animais, algumas espécies, algumas populações, de animais aí que habitam a nossa caatinga, tá, pessoal? A comunidade. O conceito de comunidade é conjunto de populações diferentes que coexistem em determinada região e interagem diretamente ou indiretamente umas com as outras, tá? Quando a gente fala, de comunidade, a gente observa, principalmente aqui na nossa região da Caatinga,
uma interação grande entre algumas comunidades, ou biocenese, tá, pessoal? Que pode ser chamado assim também. E aí, né, a gente mostra, né, populações distintas, diferentes. A gente tem, por exemplo, populações de plantas que é, interagem muito com algumas populações de animais, né? Inclusive os animais se alimentando, né, de algumas dessas populações de vegetais. Os próprios, né, bichos que a gente costuma criar de forma até próximo de casa, como cabras, bodes, ovelhas, ali são populações diferentes interagindo inclusive com a população do homem, né? Elas coexistem, elas se interagem, né? Fornecendo inclusive alimentos, tá, pessoal? Então, isso é o conceito de comunidade. O ecossistema é um conjunto formado pela comunidade, meio biótico, atenção para esse detalhe, e o ambiente físico, que é o meio abiótico. Quando eu falo, pessoal, do meio biótico, eu estou me referindo, né, aos seres vivos, tá? E o meio abiótico são justamente ao espaço, ao ambiente físico, ao que contém naquele ambiente lá, né? As pedras, os minerais, o ar, tá, pessoal? Aí são os meios abióticos. E aí ele cita como exemplo, por exemplo, uma lagoa, né, um deserto, uma floresta. Isso são ecossistemas, né? Aqui eu tenho para vocês, eu trouxe as imagens novamente aí da Caatinga, da nossa região, que a gente tem que valorizar, né, o nosso ecossistema, o nosso bioma. E aí tem as imagens também, né, aí do fundo do oceano, né, um conjunto formado pelas comunidades, que envolve justamente a questão do ser vivo, como os bichos, né, as tartarugas, os peixes, e a questão do meio ambiótico, que é a água, né, o oxigênio. Então, isso é uma comunidade. E aí apresento também para vocês, claro, essa imagem bem típica, né, característica aqui do sertão nordestino, né, também essa interação, né, da comunidade física, da questão das intempéries climáticas, sol quente, né, a chuva escassa, né, no caso as chuvas, a água, e a questão do meio biótico do ser vivo que passa também por essas agruras, tá, pessoal? E o que é a biosfera, tá? Lembrando, pessoal, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. E aí é justamente a porção de terra, vamos dizer assim, a porção da terra, né, onde existe vida, tá? Observe nessa imagem que está aí circulado, que a gente vê, né, a parte dos oceanos, a parte, né, das florestas, das matas, né, a zona literalmente onde tem vida, né? Porque a gente observa a litosfera que fica abaixo nessa parte aí, né? Onde encontramos inclusive petróleo, encontramos fósseis, tá? Então ali já não tem, né, tanta vida e a gente não vai poder habitar essa parte da litosfera. A parte da hidrosfera, que é a parte, a camada, né, onde temos a parte hídrica, né, de água, e a atmosfera, que fica, né, na parte acima, onde geralmente, né, temos a parte dos voos, e aí, né, cada camada dessa vai se transformando, né, vai se dividindo em outras camadas, e cada vez que você sobe né, de altitude, você vai ficando com o ar cada vez mais rarefeito, tá? Então, a biosfera é justamente esse conjunto de ecossistemas do nosso planeta, é a parte, né, da Terra aonde tem vida, tá, pessoal? Outro detalhe que eu trago para vocês é a questão do habitat, tá? O que é o habitat? É justamente, pessoal, o local, né, onde o indivíduo ou a espécie ela pode ser encontrada, né? Não é o termo mais claro e correto para a gente dizer, né, que corresponde ao endereço, né, do bichinho aí, né, do ser vivo, ou seja, no ecossistema onde ele habita. Mas é basicamente isso mesmo, tá? O endereço onde o ecossistema, né, vive, aí o bichinho vive, e aí a gente pode ter, né, o habitat na costeiro, né, no caso do litoral. Nós temos o habitat árido, que é a parte do deserto, as florestas, né? Nós temos o habitat urbano, onde a gente habita, né? Então, assim, são diversos habitats, diversos tipos de habitats, justamente por conta da grande diversidade de espécies, né? Tem o habitat polar, né? O habitat polar, que aí a gente observa os ursos polares, né? Outros animais que se adaptaram a viver aí no gelo, tá? Então isso é habitat, ou seja, o endereço,
né, desse ecossistema, desses bichos que dizem, né, que habitam aí os mais diferentes habitats. E nós temos também nicho ecológico, tá? Lembrando, pessoal, que o nicho ecológico a gente pode dizer que é o papel desempenhado pelo organismo, né, no ecossistema. O nicho ecológico ele vai definir o modo de vida único e particular que cada espécie explora no habitat, tá? Nessa imagem aí a gente vai observando, né, justamente diversas espécies e cada um tem, né, a sua importância aí dentro dessa questão, né, do habitat, tá? Cada um vai desempenhando a sua função. Olha aqui, ó. Nessa parte aqui a gente observa justamente isso. Nós temos um habitat, que é o mangue, e aí no mangue nós temos diferentes espécies, cada um, né, desempenhando um papel de importância dentro desse habitat, né? Todos os animais nesse esquema, eles possuem literalmente o mesmo habitat, porque vivem no mesmo local, que é o mangue, mas possuem nichos diferentes, né? Já que cada um interage de diferentes maneiras com o ambiente, ou seja, desempenham diferentes papéis, né? E aí a gente observa que espécies com nichos parecidos, eles vão competir, né, por recursos ambientais, tá? Por exemplo, aqui na imagem tem o robalo. Ele vive no mangue quando jovem, alimentando-se justamente dos camarões, tá? E aí eu tenho um camarão lá no mangue, que é um consumidor da base da cadeia alimentar, e vai aí o que? Da base da cadeia alimentar aquática, que é o fitoplâncton. Tem o caranguejo também nesse mangue, né? Que vive em locais do solo, vão comer aí os micro-organismos do solo. Nós temos aí o que chamamos de colhereiro, né? Que ele vai remexer o solo do mangue à procura de crustáceos para alimentação. E aí também já vai facilitando a vida, né, de outros. E nós temos, por exemplo, o mão-pelada, que é um habitante temporário do mangue e se alimenta, né, de ovos de aves, camarões, de anfíbios, porque se a gente não tiver também essa diversidade, né, de espécies nessa região, cada um desempenhando o seu papel diferente, talvez nós tivéssemos aí um descontrole ambiental, né, no manguezal. Tá? Então vejam a importância do nicho ecológico. É como se fosse a função desempenhada por cada indivíduo, cada espécie aí dentro do habitat, tá, pessoal? Temos também o conceito de ecótone ou ecótono. Alguma literatura, alguns livros trazem também o conceito com o nome de ecótono. E é justamente, pessoal, a região de transição entre dois ecossistemas, sendo que essa região de transição ela vai apresentar uma grande diversidade. Eu trouxe justamente para vocês nessa imagem isso, ó. Eu mostro aqui a vegetação de restinga, do outro lado eu tenho o manguezal, e essa parte aqui no meio é justamente o meu ecótono, ou seja, é essa zona, né, de transição entre a vegetação de restinga e o manguezal. E aí essa área vai ser muito rica, muito diversificada, né, em espécies, porque pega justamente, né, desses dois ecossistemas diferenciados, tá? Então, por isso que a gente chama que a região, né, de ecótono, ela é muito rica em diversidade, tá, pessoal? Passando adiante, só mostrando novamente para vocês, ó, novamente o ecótono, tá? Que é essa região de transição, né? Aqui nós temos, né, o ecossistema 1, tá? Observem que é terra, tá? Aqui o ecossistema 2, que é a água em si, né? Apenas uma lagoa, um oceano, coisa do tipo. E aí essa parte aqui nós temos, né, espécies que se adaptam tanto na região do ecossistema 1 quanto na região do ecossistema 2, tá? Então vejam como é bem diversificado essa região aí de ecótono, tá? E outro detalhe que a gente traz também para vocês, e o conceito, é sobre bioma, pessoal, tá? A gente diz que bioma é um conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes, tanto de clima, de solo, de fauna e de flora. E aqui, né, no Brasil, a gente tem o Cerrado, tem a Mata Atlântica, tem a Caatinga, tem os Pampas e temos também o bioma Amazônia, tá? Né, como está aí, né, na sua imagem, cada um com suas especificidades, com suas características distintas. Lembro para vocês que a Caatinga
ela é um bioma exclusivo, né, do Brasil. Nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar do mundo um bioma como o que a gente está inserido, que é a Caatinga, tá, pessoal? E aí, quando a gente fala dessa questão, né, de conceitos de tudo isso, a gente adentra também um pouco na questão do estudo das populações, né? Como é que a gente, por exemplo, define uma densidade populacional, né? Que é justamente o quê? O número de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área ou volume, né? Que são os habitats aquáticos. E aí, para a gente fazer, né, essa somatória, para descobrir a densidade populacional, nós temos que fazer o quê? Densidade populacional ela é igual ao número de indivíduos, né, sobre, né, dividido aí por área ou volume. E aí a gente faz essa continha e acha a densidade populacional, né, de determinada região. E para a gente observar, tem aí alguns fatores, pessoal, que vão determinar a densidade populacional de uma determinada região. Como, por exemplo, a taxa de natalidade, né? A quantidade de crianças que nascem em determinada área, tá? A taxa de imigração, né? Quantas pessoas estão vindo, né, de outras localidades, de outros países para aquela região, tá? E também a taxa de mortalidade, né? Quantos óbitos nós temos em determinada região. Então, esses fatores, eles acabam influenciando aí, né, e que vão determinar a densidade populacional de uma área, tá? Fatores que alteram o tamanho populacional. No primeiro momento, a gente lembra, né, que todas as populações elas possuem potencial para crescer, né? Contudo, a gente pode observar que algum fator pode impedir, né, o crescimento, né, dessa população, tá? É até o exemplo que eu trago aí, né? Por exemplo, aí, ó, um único casal de pássaros chocando, né, 6 ovos por ano e com mortalidade zero produziria, ao final de 15 anos, cerca de 10 milhões de descendentes, né, dessa espécie. Então, observem que, de fato, né, toda a população tem um potencial para crescer, tá? E essa capacidade teórica de crescer, ela apresenta, né, ou seja, apresentada aí pelas populações, é o que a gente chama de potencial biótico, ou seja, o potencial de crescimento, né, dos seres, tá? Dos seres vivos, biótico e não abiótico, tá? Então, normalmente, se não aparecer, né, algum fator que venha ocasionar e barrar esse crescimento, toda a população tem o potencial para crescer, tá? Vejamos também, em condições naturais, a gente observa que o crescimento de uma população ela é limitada, né, pela disponibilidade de recursos do meio, tá? O tamanho da população também será determinado, né, pelos efeitos combinados dos fatores ambientais, ou seja, os fatores abióticos, como eu falei para vocês, a água, o espaço, o clima, né, a disponibilidade de nutrientes. Isso vai fazer com que aquela população cresça ou não, né, se a gente não tiver em quantidade ideal para que essa população possa crescer, possa se desenvolver. Né? E o tamanho também da população será definido pelos fatores bióticos, ou seja, a predação, a competição, né, as doenças, a alimentação, né, porque nós sabemos que dentro do processo de evolução e de adaptação, as espécies, as populações que sobrevivem em determinadas regiões têm que buscar, né, vamos dizer assim, literalmente ser o mais forte, né, que se adapte àquelas regiões, ao clima, né, ao tipo de solo, né, à escassez, por exemplo, de chuvas, intempéries climáticas, né? Então, isso também tem a ver, né, esses fatores bióticos, né? Algumas espécies chegam em determinadas regiões em que de fato não se adaptam por conta, inclusive, dos predadores, né? Que chegam lá e devoram todo um tipo de espécie, porque literalmente elas não têm como competir, né, com essa espécie que já estava lá, tá, pessoal? Lembro também para vocês que quando uma população atinge, né, a capacidade suportada ali pelo meio, o seu tamanho passa a oscilar em torno de um valor médio, né, por conta, se eu só posso comportar 10 milhões, eu não tenho como comportar 11 milhões. Né? Então vai acontecer isso, né? Nós já não vamos ter um crescimento mais potencial.
e sim nós temos esse valor aí oscilando em torno de um valor médio, tá, pessoal? Portanto, é isso, hein? Nossa videoaula de hoje, chegamos ao final e eu quero que vocês lembrem que as sementes de uma vida de estudos transformam-se em frutos do sucesso, tá, pessoal? Então, muito obrigado e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.